Good morning, everyone. Bom dia, tudo bem na casa? So welcome to our podcast, Healthy Mind, Healthy Body. My name is Rui Soares, licensed independent clinical social worker here in the state of Massachusetts. I have a private practice in Taunton. Been working more with adults, especially the elderly population, the last 7 years. So, meu nome é Rui Soares, terapeuta clínico com licença independente na Universidade de Massachusetts. Tenho trabalhado mais com adultos, tenho uma clínica privada na Taunton e mais com pessoas de terceira idade, principalmente nos últimos 7 anos. Só te deixa nosso convidado hoje, Alberto Alves, introduz-se a pessoa também. Obrigado, prazer, Rui, para mais um podcast. Healthy Body, Healthy Mind. Excelente veículo de informação nos últimos tempos. Meu nome é Alberto Alves, a minha School Adjustment Counselor. Eu trabalho nos últimos anos na Fall River Public Schools. My name is Alberto Alves. I currently have a position as a School Adjustment Counselor within Fall River School District for the past 7 years. Welcome again. It's um prazer para nos ter ali no nosso podcast. Like we always say, it's education. This podcast is education, information. So we're not here to assess, treat, and screen people. So we're just here to give information. So people can then go to our website, find details about professionals, and contact them if needed be. So, cima sempre, não está falando, o nosso programa é educacional e informacional. So, não está ali para informar pessoas, para educar, nunca está ali para avalia, para diagnosticar, né? Exatamente. Ninguém, não está ali só para aquela e para dar informação. No nosso website, as pessoas têm todos dados de profissionais, né? Formados que têm licença, que podem ajudar no caso que se precisa, portanto, mais ajuda. So, o nosso tópico de hoje, Alberto, é sobre paternidade, né? Sobre manhã dia dos pais, né? Por acaso, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Yeah. So, então, por isso que não tem que bem falar de valor de ser pai, né? De paternidade. So, fazer uma introdução primeiro, só porque lá depois não também fala de alguns, dentro daquele alguns tópicos que a equipe pode, assim, falar. No, exatamente. Primeiramente, então, queria também fala para todo país, todo homens, pais da nossa comunidade, ok? Um feliz dia. E nos Estados Unidos é manhã que não está celebrando, né? Domingo. Felicidade, boa disposição. Não sabe, uma paternidade é uma posição instrumental na dinâmica de família. Então, é um tópico que já me falava no passado sobre aspecto de grupo, que envolve a paternidade. Então, a minha no contexto social é um daqueles aspectos que não tem estado a fazer com a minha contribuição na área social. Então é sempre bom de tentar passar as mensagens no Kufla, Healthy Mind and Healthy Body podcast. Então criei outro vez congratular a Bo e Maria, que nos últimos 2 anos tem estado a utilizar esse veículo de informação para a nossa comunidade, né? Acho que é muito bom de ter algo desse gênero ali para pessoas na nossa comunidade ter informação e talvez utilizá-lo como uma estratégia de desenvolvimento em termos pessoal, claro. E também na sua família. Sim, aquele aqui é o nosso objetivo, né? A maioria das que começa o programa era exatamente para aquilo, dar pessoas informação, dar pessoas educação, de diferentes áreas, diferentes tópicos que já não falo nos últimos 2 anos. Sim, para pessoas depois procuram, né, ajuda se for necessário para eles e para suas famílias. É importante. E mais um toque, antes de não começar a entrar através da creba também facilitava que os pais que ali na Associação Cabo-Verdiana esse ano participa no nosso grupo de programa. Excelentes grupos de homens que vêm com a capacidade de entrega e de
entende contexto e conteúdo daquele programa, que é Father's Nurturing Program, e tinha indivíduos, né, homens de diferente experiência de vida, e mais jovem também ainda, homens que têm filhos, mas a querer ser pai, Sim. e que acha aquela oportunidade já de lucidez e de entendimento, de posicionamento do homem, mesmo na diferença e contexto cultural, mas como é instrumental tem que as dicas, talvez na muda pensamento e o que fazer para uma presença mais direto, né, na vida de família, né, e com seus filhos. Para ter mais resiliência mesmo, né, para ser, né, na hora que está para ser pai, né, portanto é importante mostra aquele, principalmente pais cabo-verdianos, né, geração de nosso pai, de nosso avô, tudo aquela resiliência que esteve, né. Exatamente. E não sabe uma diferente cultura, tem diferente chega em termos de experiência. Assim, e não sabe, mas tem desafios, tio, assim, que também com parte cultural, e um daqueles aspectos, por exemplo, hoje em dia, é que a expectativa de sociedade. Você percebe lá, como tu fala, por exemplo, na masculinidade, né? Que ela, o que é esperado do homem na nossa sociedade, você percebe? Que ela já, por exemplo, no aspecto de expressão de emoção, você entende? Como que você consegue, talvez, tenta capacitar a pessoa para passar aquela mensagem, uma emoção tranquilo para mostrar, e nossos filhos acabam para aprender aqueles aspectos lá, você percebe que é importante, entende? E também aqueles questão de experiência, né? Tem pessoas que tive que aspecto de trauma, falta de presenças de pais, você percebe? Quando eles eram menino, você percebe? E mo que eles podiam opta, ok, para ter um outro contexto. Claro. Você percebe, Rui, em termos de consciencializar que ela mesmo pode fazer uma coisa diferente, né? Sim, algo foi importante para aquela educação, né? Aquela educação e aquela experiência que pessoas têm com seus pais na casa, né? Então que ele te ajuda no processo de fazer com que esse no futuramente eles venham ser melhor pai também, né? Moda Buflago teve naquele grupo que eu fazia ano passado, no fim que na fall, né? Portanto, na outubro, novembro do ano passado, Moda Buflago teve pessoas lá que já era pais, mas teve um que estava a querer aprender para saber como está ser pai. Então tudo aquilo lá é importante para adquirir aquelas habilidades, né? Internamente, interioriza também aqueles valores, aqueles princípios, né? Que é importante para não passar para os nossos filhos, né? Aqueles valores que não adquire de nossos pais também, né? Aqueles aspectos positivos, mas a Flow, e tem um outro sentido de dizer que é masculinidade, em termos da sociedade, tem uma expectativa. Exatamente, você percebe? E mo que no pode hoje, qual é que é o aspecto positivo de masculinidade? A solta emoção expressa, acho que é uma coisa que a nós e todos os homens tem aquela capacidade lá de saber, mas é normal, é algo que tem que fazer. O único outro aspecto que então hoje também da nossa comunidade é a questão de uma flexibilidade em termos de trabalho. O tempo é extremamente importante, não se sabe, ok? É coisas que não está fora, e pessoas têm que prestar atenção naquela, você percebe? Tem um horário mais flexível que pode dar, não? Hoje tem um monte com tecnologia, você percebe? Sim. Tem trabalhos que não pode fazer através, que é remoto, você percebe que pode ajudar a ter capacidade para ter um equilíbrio entre tempo que você põe, que é necessário depois para o filho. Sim, que é fundamental. Para pessoas, para meninos, pode passar mais tempo com o bobo, tem que criar também aquele
possibilidade de fazer aquilo, você entende? É uma coisa que nós já tínhamos na associação que nós trabalhava com o ministro, com adolescentes ali, né? Exato. Os pais já tinham dois trabalhos, nós nunca se falava para pais que trabalham, né? É importante, né? Na passada, imagina agora, assim, de maneira que a economia está, né? Mas é para criar aquele equilíbrio que tudo está ganho. Né? Exato, ganha, exato, ganha. exato. E Né? que ele é uma parte crucial no desenvolvimento de meninos. Fundamental, Também não está falando um bocadinho mais para frente Claro, sobre com aquilo. certeza. Com Assim, mas depois tem aquele outro aspecto que é de apoio, em termos de parceria, Sim, pais, sim. independentemente de circunstância, em termos de parceiro ou vida comungal, você percebe, tem que ter aquela relação de compartilha responsabilidade de filho, isso é? Claro, pai com mãe, no caso. Pai né? com mãe, Exatamente. independentemente de circunstâncias, mas não tem que ser maturo o suficiente, né? E tem aquela capacidade, tem aquela arbitração, você percebe, para você fazer boa parte como homem e pai responsável que não sabe, mas é definitivamente te ajuda aquele outro lado, Claro, você claro. percebe? E também desenvolvimento de filho que talvez é mais que está em jogo, que é parte importante, né? Bom, tem que ser uma relação de complementaridade. Tipo, um tem que complementar aquele outro, né? Homem, mulher, pai e mãe tem que complementar. Tudo dois é importante no processo, né? Desenvolvimento, enfim, não sei, afetivo, Exato. cognitivo, social, familiar. Tudo dois é importante. Mas o cara fala que ele coopera, né? Que é importante de que lá no desenvolvimento de meninos. Para ter um matura de uma forma saudável, né? E depois tem outra parte que talvez é bom de realçar, Rui, você percebe, para memória, não sabe, na nossa comunidade, às vezes não está hoje, mas é reação a certas coisas que acaba por acontecer, por exemplo, com homens, ok? Mas, por exemplo, a única coisas que você ganha no contexto de grupo é ter uma reflexão fazer um self-reflection, talvez o que foi traumático na boa vida, Claro, você claro. percebe? E às vezes que as coisas ficam um bocadinho trancadas, se nunca destrancar uma que Claro. E para fazer aquilo, tem aquela consciência, mas talvez tem um aspecto terapêutico, você percebe? Fala, solta, tem grupos, por exemplo, uma hora o que não tem estado a fazer nos últimos anos, que talvez te desbloqueia, ok? Certas coisas que talvez te pega, que às vezes para não quebrar aquele ciclo que poderia criar como potencial barreira que pode deixar no desenvolver e fazer nosso trabalho, que é ser um pai, quem sabe, uma maioria do homem, ok? Está querer fazer com todo o amor, ok? Mas às vezes adressando que os bloqueios ali acaba para facilitar a talvez ser melhor país na vida do nosso filho. Quando as pessoas recebem ajuda, mas esse grupo que você faz é um daqueles exemplos, né? Mas de você tem um daqueles exemplos que está fazendo com que naquele momento fala um bocadinho de trauma que passa no passado, de dificuldades que pode ser bloquear em termos de ter uma relação mais positiva com o seu filho, né? Então, claro que tem de grupo, mas tem às vezes pessoas que querem coisa no grupo, tem individual, hoje em dia tem através de Zoom, tem através de Exatamente. Sempre é bom pais tenta, trabalha para superar traumas que teve no passado, para ser um melhor pai, né? Para ser um pai mais prudente. Exatamente, e coisas, por exemplo, vivendo no século XXI, entendeu? E, já não sabe mais mudanças teu, você percebe, de loucura teu. Hoje em dia, pessoas já têm mais consciência, por exemplo, de saber que os toques ali estão ajudando, você percebe? Mas é um reforço para sempre pessoas ou homens, mas especificamente celebrando amanhã, dia de paz, para saber bom de fazer aquela reflexão ali, você percebe? Pessoal, e para hoje, certas coisas que foi causa nessas vidas, que pode ter possibilidade de melhora para eles dar um avante uma paternidade saudável. É uma escolha, né? É uma escolha. Às vezes, trauma que passa,
boca escolher, né? Portanto, foi efeito de abuso, negligência, que o passa com o pai, com a mãe, né? Mas esse também, esse foi vítima de trauma também, né? Portanto, coisa que já não fala dele, né? Trauma geracional, também de gerações, né? Exatamente. Passa de, nunca pode só também bem culpa para mãe pai e coisa assim para mãe avó, mas ele também, se vai investigar, ele também foi produto, né? Sofre trauma também, entende? Então he didn't know better, não é passa aquela, mas que te justifica também, né? Que te justifica para ficar só naquela para retraumatiza o filho, né? Então, portanto, no caso mais do Safla, para poder refletir naquela Exatamente, e muda, né? E sempre tem aquela oportunidade, às vezes, é naquele contexto lá, você percebe? Para não saber, mas tem aquelas oportunidades lá e é bom de ir no jobes e adressá-la apropriadamente. Tem que não fazer aquela reflexão lá, não tem oportunidade, às vezes também de criar, entende estratégias, que assim, você percebe? Então é uma lucidez mental que te acaba para ajudar-nos e ajuda os homens em geral a ter um melhor aspecto que é positivo na sua vida de paternidade. Em termos de, vou falar de emoções, né? Exatamente, administra emoções, né? Modo stress, raiva, frustração. Portanto, nunca sei se aquela que que fala gosta ou se tem naquele aspecto não no salão, que assim eu falo um bocadinho sobre na questão, por exemplo, de emoção, não falo um bocadinho de emoção, por exemplo, que às vezes a raiva, por exemplo, raiva em termos de uma daquelas emoções, por exemplo, que é mais manifestado, por exemplo, no homem, entendeu? E hoje talvez que ela acaba para criar um aspecto negativo na relação entre pai e filho, você percebe? É fácil, por exemplo, de grita, quer dizer, de critica, e às vezes culturalmente não sabe uma punição física, às vezes é aspecto que também de geração da Vega, assim, claro, né? Com certeza. Então aquilo te cria um pancada no desenvolvimento de pai com filho, né? Claro. Naquele possível bond que pode desenvolver, mas aquela é que ideal para nós de não sabimento acaba para criar um menino está modela, assim. Claro, com certeza, de acordo com o que está hoje na casa. Está hoje modela, por exemplo, e se quer aspecto lá é coisas que você está ou que você mostra, acaba para criar um conflito e um ciclo de aspecto negativo que o homem que crê incube na vida de família, sobretudo no desenvolvimento de apegamento no pai e filho. Você percebe? Eu think que Rui é um dos aspectos que na nossa experiência de trabalho, onde que aspecto terapêutico, portanto, que eu não desenvolve, que eu não falo no nosso trabalho na associação, é por exemplo, no Santa Fala de self-awareness, né? Rui está focado na mindfulness, que é um aspecto importante, né? Na pessoa. Nunca sabemos que Rui pode falar um bocadinho sobre aquele aspecto lá em termos de homem, né? Pai, por exemplo, tenta ter um bocadinho de noção, ok? Naquela prática lá em relação à sua posição a filhos, por exemplo, né? Mas para o mindfulness é para estar mindful de aquele de boa emoção, né? Assim, para o ser tão reativo, né? Portanto, para o refletir. Claro que tem momentos, dependendo de momentos, enfim, botaria já automaticamente, né? Portanto, aquele se é caso extremo, se é caso emergencial, ou coisa assim, automático, mas o que não pode fazer como pai, você tenta modelar nossa própria emoção, você entende, para não aprende internamente, interioriza formas de expressão
portanto, que pode expressar a raiva de uma forma que é positiva, né? Exato. Nada fala de raiva, né? Pode, que quer dizer que tem um momento que tem que ter raiva se acontece alguma coisa que chateia uma injustiça, por exemplo, né? Se pode uma injustiça, claro que dá raiva, mas não quer dizer que você vai quebrar tudo coisa, você entende? Você usa uma forma, mas, enfim, saudável de expressar a raiva, que tem vários que pode fazer. Então, mindfulness dá aquela questão de refletir sobre a emoção e de dirigir de uma forma positiva, de responder em vez de reagir, de responder, né? Diferença, tem a diferença entre reação e resposta a um determinado desafio que se apareceu. Exatamente. Mas é aquelas dicas ali, por exemplo, é uma estratégia, por exemplo, que é uma informação válida que pessoas devem considerar. Assim, sim. Tenta hoje triggers, né? Claro. Tenta hoje a coisa que possivelmente, pode criar sinais físicos que pode criar problemas, entende? Dá um dois passos para trás. Não estou a trabalhar na escola sempre com meninos, não estou falando meninos sempre. Às vezes, para mestrados, às vezes pode ficar um bocadinho preocupado com pessoas que te mostram essas raivas, você entende? Raiva é uma emoção válida, mas o que não te faz quando não está com raiva que não tem que estar consciente meta causa. Mano, então na nosso dia a dia, como pai, acho que é um daqueles aspectos importantes para não ter conhecimento de talvez utilizar uma estratégia. E comunicação, right? Eu faço comunicação. Comunicação acho que é um outro aspecto. Sim, é fundamental na comunicação, de uma forma, de um diálogo civilizado, que você conversa, né, no caso com o filho ou com a esposa, você entende que você tenta entender, né, que os dois lados, você entende que é uma forma de negócio, você entende? Uma forma de negociação que tudo alguém aceita ganha naquela, você entende? Claro que tem princípios, mas eu não falo dele, tem princípios, valores fundamentais na nossa família, portanto, tem aqueles valores que é inegociável, né? Princípios de honestidade, princípios de dignidade, de respeito, que as coisas lá, portanto, que você passa para o filho, e tem que coisas, você entende? Mas você comunica com ele de uma forma que ele entende, né, qual que é a mensagem que vai passar. Para ele depois também interioriza aquela e comunica melhor com seus amigos. Exatamente. Mas você acha que ele é um aspecto importante. Mas tem que falar, por exemplo, no sentimento. Que, assim, às vezes tenta passar mensagem de sentimento um pouco mais claro, em vez, por exemplo, de você te acusa a pessoa. Sim, claro. Em vez de você te acusa pessoas ou filhos nesse aspecto, por exemplo, ou a ponto de ataque com línguas, você percebe que é aquela coisa que você está falando, entendimento, colaboração. Claro. Mas às vezes tendência de comunicação, dependendo de cada experiência, mas às vezes pode ser uma coisa, uma pressão vertical em vez de horizontal. Então, né, em termos de colaboração, tem que não se colabora, que movimento é assim, já não está conseguindo. Hoje é onde que ninguém está ser prejudicado, mas é uma coordenação de um trabalho de equipa para não ter um desenvolvimento saudável. Né? É mais saudável, é mais pedagógico. Né? Exatamente. Você aprende, pessoas que estão junto com você aprendem. Claramente, exatamente. É importante, né? É importante aquilo. Mas aquela pessoa cria um modelo mais saudável de expressão, né, Roach? Em termos de modeliza e um aspecto saudável em termos de valida sentimentos de menino, e mostras a maneira que esta regula essa pessoa num aspecto positivo, não é? Reduz a ansiedade. Claro. Um outro aspecto também que é coisas que não pode pratica no nosso dia a dia, em vez de como estou a falar, cria situações que cria aqueles tipos de coisas lá, por exemplo, onde acaba para afetar nossos filhos. Claro. Okay?
Às vezes dentro de casa, ele trabalha para a escola, ele trabalha para a sociedade, para a comunidade, tudo coisa. Então, não acaba para quê? Então, cria condições de reduzir que as coisas lá, a comunicação é crucial e aspecto positivo na expressão de emoção. E que ela, obviamente, está criando melhor bond, né? Sim, sim, Ah? claro. Está desenvolvendo melhor apegamento com os filhos. Emocionalmente, não está conseguindo ter uma relação mais saudável. E também que os modelos é positivo, né? Para o menino ter que começa hoje, a nossa tem aquela capacidade, tem aquele mindfulness, faz aquela reflexão e tem que não estar pôs em jogo, essa acaba para criar e desenvolver saudável dentro daquele contexto. Sim, basta aprende, né? Tu aprende mais com experiência do que fala, né? Se a pessoa só fala, mas que essa age, que essa mostrar na prática, né? O filho está falando, você fala, mas boca está pratica, por exemplo, você fala, que também que senso, né? Então, o tem que não só fala, como o pai sempre fala para fazer determinada coisa, o tem que também praticar, o tem que exercer, para realmente para que a mensagem passa. Exato. É tipo que psicologia 101, essa fase, está a falar uma aprendizagem, quer dizer, comportamento e aprender, o Zé está a fazer. O acaba para ensina e meninos acaba para aprender aquilo que é esta hoje. Sim, que realmente a sua está fazendo, não só que o fala. Que o fala, exatamente. E às vezes aquela coisa não acontece, quer dizer, sim. Às vezes tem tendência mais de fala de que talvez mostra. Sim. É mais fácil, né? Então, pais, sobretudo homens, a nós não tem que ser, como está a falar, é aquele espelho. Sim. Que é esta hoje, entendeu? Claro, então, você fala, você está fazendo, né? Portanto, então, já que mensagem que você passa pelo filho, né? Portanto, naquele aspecto, já acaba para perder credibilidade, né? Então, nunca acaba para ter aquele aspecto sólido, positivo. Então, e um que os outros coisas sempre que não está falando, já não falava na intervenções anteriores, não sabe, Rui, que às vezes, acho que ele é um aspecto global, hoje em dia, não sempre, né, é um impacto forte na paternidade, você percebe? Acaba para criar um conceito que é negativo. Ok, hoje em dia na Cabo Verde é a única coisa que está a falar nele show, ok? Que é sobre a questão de substance abuse, né? Que, por exemplo, influência de álcool e impactos que ela, por exemplo, pode trazendo, né? Na paternidade. Claro. Não sabe uma influência de álcool ou qualquer outro tipo de droga. Sim. Você outro vez a nós é imagem, né? De que nosso filho está olhando, você percebe? Claro. Não tenta só imagina, por exemplo, como é que, por exemplo, que a nós fazer alguns trabalhos ali na associação na passado, que não sabe que impacto de bebida, por exemplo, um nível crônico de álcool e que é impossível, você percebe, Rui, para um homem se educa seu filho. Corretamente, né? Vai ter efeitos negativos, né? E tem que estar naquele nível, já não se está hoje a negligência. Um pai que está presente, se está intoxicado, né? E também não tem aquela outra parte não tem aquele outro aspecto, Rui, de menino começa também a entende ou hoje que esse comportamento. Além de negligência, abuso, né? Abuso físico, abuso psicológico, abuso, né, que está acontecendo, que não daqueles casos que manda a ponta que não trabalhar ali na associação é pais que tinha problema de alcoolismo sério e que abusa de crianças na casa, que DCF, né, teve que tomar 2, 3, 4, 5 meninos de casa, às vezes, né? Exato. Que cria um trauma, no início muito grande. Então é que lá, eu sei que aquele role modeling é que é ideal.
e não sabe mas que ela já te cria distanciamento de que de que te consiga aderir ao sentimento apropriadamente, não é? Ele te levando a bom abandonamento, Sim, tem nível de ansiedade, ok? E ele cria nível de autoestima lá na chão que te ajuda o menino a desenvolver claro, claro. naquele ciclo de família e contra mais a sociedade, você percebe, não é? Sim, tem efeitos negativos em vários níveis, né? Em termos emocional, em termos, no caso emocional, afetivo, em termos de comportamento, em termos de relação na escola, em termos de produtividade na escola, em termos familiares, em termos de relacionamento com amigos, com coisas, entende? Tudo que ela tinha efeitos Tem negativos. efeitos. Agora, também, sabendo a essência e a pontuação de nosso podcast, é informativo e nunca tenta consciencializa Claro. posicionamento de homem, tem que buscar sempre aquela reflexão pessoal, ok? Aquele self-reflection. Tem que hoje, por exemplo, se eu falar input de álcool, são um bocadinho a mais, ou está a mais. Ou está a ponto, por exemplo, de criar uma instabilidade na vida familiar. E sabendo a boa como pai desenvolve aquele trabalho fundamental que não sabe, mas não crê, faz, é importante para não saber, mas tem recursos, né? Tem recursos na nossa comunidade, Claro, claro. tem ajuda, tenta job sistema de apoio que pode dar aquele apoio necessário para combater aquela barreira ali que é um daqueles aspectos que de vez em quando acaba para acontecer que tá criando problemas a fazer trabalho de paternidade saudável, né? Mas eu falei, tem suporte grupos, né? Tem Alcoólicos Anónimos, tem terapia individual, tem também, portanto, medicamento que pessoas podem tomar, que o doutor está passa para ajudar-se a controlar portanto, alcoolismo, porque, enfim, pessoas têm que ser alcoolismo é uma doença, né? Como escolha, alcoolismo é uma doença. Já não fala dele no podcast, portanto, as pessoas têm que reconhecer, aceita que é uma doença que esse que consiga é só sem resolver, né? Tá falando onde para a hora que quer beber, a hora que quer beber não para, é que a verdade para modo, enfim, esse comportamento demonstra totalmente ao contrário, né? Já perde trabalho, já perde mulher, já perde filhos, disse já toma menino, ele já, então tudo que ele é, quando não se fala de alcoolismo crônico, não se fala de casos crônicos de alcoolismo, né? Nunca se fala de uma pessoa bebe socialmente, se casa, toma cerveja, coisas, né, celebra, nunca se fala de que lá, não se fala de alcoolismo crônico, a pessoa está perdendo controle, que é uma coisa, portanto, que é uma doença, né, é uma doença que, mas tem tratamento, só que as pessoas têm que aceitar, mas tem uma doença, o que é difícil, principalmente na comunidade cabo-verdiana, não sabe, as pessoas falam, não, me é doente, né, não está para quem crê, não, é verdade. Não sabe mesmo, esse aspecto é um dilema, Rui, que hoje em dia na Cabo Verde tem estado a fazer o seu apelo, você percebe? E acaba para sempre, a mente que não fala no alcoolismo, é homens, não se fala de homens e na maioria parte de tempo é homens que é encarregado de educação, é pais, você percebe? E hoje, refletindo um pouco e falando de paternidade e de pai, é uma das coisas que não se fala nela que não deve prestar atenção, não tenta fazer um self-reflection, né? Uma reflexão profundo para não saber, mas até que não chega àquele ponto, para não saber, mas no caso direito, e mas tem recursos que não tem que jogar se realmente não quer ser aquele homem e aquele pai que não sabe, mas nós é resiliente
mas não está a crescer sempre Claro, aquele claro. homem, aquele pai, que todo homem está a crescer. Só é uma coisa assim que quer passar aquela mensagem ali, Sim, que é uma claro, coisa com de certeza. reflete e Deep para down, nós. né? Portanto, profundamente, a gente chama tudo pais crescer um bom pai para ser filho, né? Mas se tem alguma dificuldade, tem que aceitar também tem aquela dificuldade, tem que, no caso, procura ajuda Exatamente. profissional, portanto, Tenta, outros procura ajuda na igreja, claro, tudo é bem-vindo, né? Em termos de ajuda no processo, né? É portanto, tanto questão profissional, igreja, suporte grupo, alcoólicos anônimos, trabalho, portanto, pessoas, familiares, amigos, né, que te ajudam, tudo que é necessário para superar aquela adicção, para superar aquela dependência, é uma dependência, né? exato. Que tem, então que tem um controle ainda dele sem ajuda profissional é difícil, né? É o que a estatística está falando, o que o estudo está falando. Então, mas não seria para oferecer informação, mas vou falar para oferecer educação para que pessoas aceitem e assim se pode ganhar de novo possibilidade de estar com seus filhos, com suas mulheres, enfim. Fazia aquele trabalho que nós tudo, a maioria de homens, não está a crescer. Que aquele pai carinhoso, aquele pai presente, aquele pai que realmente acaba para desenvolver aqueles aspecto positivo de filhos que ele tem na casa. E uma outra coisa que não queria falar um bocadinho, Rui, era fala um bocadinho sobre tempo e trabalho uns minutos atrás. Claro. E mo que hoje em dia, nessa vida que alguém vive de corredoria, você percebe, trabalho, às vezes trabalha mais, você percebe. Que tipo, por exemplo, de atividades que o país pode, por exemplo, cria, Sim. ok? Ou fazer parte dele, para que pode criar aquela chega, né? Pode criar aquela bond com o filho, você percebe? Às vezes que te ocupa, às vezes que te ocupa, mas às vezes é criar aquele tempo Sim. e oportunidade para o fazer. Claro, Né? claro. Por exemplo, qualquer atividade que te dá para buscar com os filhos, por exemplo, simples coisas, não sabe, ruína passada faz show. A mim, por exemplo, na minha experiência de criar os filhos, a única coisa que não faço show é futebol, né? Sim, Atividades de claro, futebol, claro. né? Mas qualquer atividade que pode fazer na rua, Sim. corre. Sim. Não te lembrava também, Maria Évora gostava de estar com bicicleta, gostava de ser biking, ou fazer possivelmente qualquer cross, jogging, walking, você percebe? Que as atividades até promovem. Então, exatamente, até promove a atividade física, ok? Oportunidade às vezes de falar com ele sobre Claro. atividades de dia a dia, você entende? E ele acaba para criar um aspecto de time, né? Sim, de equipa. Claro. Para o menino que ser só, tem que fazer parte da família e tal, tem que ser junto com ele, então que é uma oportunidade, uma chega instrumental, entende? Não, sim, mas às vezes no dia a dia, só fala às vezes mesmo na nossa comunidade, ali, às vezes essas coisas simples, mas que às vezes fica para trás, ok? Na escola, por exemplo, hoje em dia, meninos a fazer atividades, por exemplo, ok, te dá, por exemplo, a oportunidade de cooking, baking, né? Meninos também a China, mas que só faz bolo, ou que só prepara comida, você percebe? Mas tudo que esse tipo de atividades ali, coisas, por exemplo, que não pode praticar também com nossos filhos na casa. Sim. Você entende? Pais, homens, com certeza. Buta fazer que esse tipo de atividades, e mais tempo, projetos criativos que o pode fazer, ok? Ou às vezes põe meninos participa com o faz uma pintura, ou põe uma fechadura na porta, você percebe? Sim. Então tudo que é lá é te dar a oportunidade de meninos criar com a habilidade de fazer parte, você percebe? Às vezes é um bucrê, mas buta hoje esta cria aquela habilidade. Não sei se o Rigo lembrar, por exemplo, na Cabo Verde tinha aquela questão de
tem que ter aquela questão de contar história. Você te lembrar, menino, um vez Sim, você sim, falava, sim. alguém Chintava, te fala né? chintava, te falar de New Lobo, Lobo subir e subir, tal, né? né? Que ele é share, por exemplo, histórias e falas, sabe? Você, Com ele acaba para certeza. criar um aspecto de pegamento, de positividade, você Uhum. entende? Então ele te encoraja aspecto emocional, te conecta, te cria empatia, Claro, você claro, percebe? claro. E, obviamente, entendimento, Uhum. né? É um daqueles aspectos que eu queria também só realçar ali, Uhum. que às vezes é que te acusas, quer Não, dizer, sim, sim. entende? Uhum. É uma oportunidade que um homem, pai, pode desenvolver, não está perto e cria amizade que é vida inteira. Claro. E você está desenvolver capacidade e técnica, às vezes sempre pensa nele, Uhum. um, que te acaba para fazeres uma pessoa como tudo, você percebe? Claro, claro. Um, É fundamental coisa aquilo que acaba de falar em termos de atividades, né, que da base do filho, importante, digo, tem aquele compromisso, aquele comprometimento, né, de buscar com o filho, né, portanto, para atividade na escola, mas o flow, atividade after school, vai hoje um jogo, vai corre com ele no Fields Park, portanto, a minha filha gostava baba Fields Park, vai corre, coisa assim, então não estava, tinha aquele programa de sábado que ministra tinha. Portanto, mas se você bem, você participa, você entende, é importante, né? É importante também, põe, seu pai às vezes fala que tem tempo, coisa assim, mas tem que pôr aquele compromisso, se você põe tal hora, você tem que saber o filho, é uns querem, para mudar só se é uma emergência. exato, Se é uma exato, emergência, exato. você mudar, mas se é uma emergência, mesmo se o amigo chama, olha, eu jogo Benfica, coisa, porque, claro, tem que estar com os amigos também, Social, pode tem aquele jogo, parte, mas tem tem aquele aquele parte, importante. tem Yeah. aquele parte, mas que é só aquele, né? Não sei, na homens cabo-verdianos, dá mais aquela coisa de estar com amigos. Vai bar, vai a jogo, vai aquele ou coisa, ou na casa, na basement, aquela coisa assim, tudo. Claro, é importante, não quer saber aquilo que é importante. Yeah, Né? exato. Tem Não, que ir lá, mas também tem que ter aquele que você se você tal hora, você vai com o filho naquele jogo de soccer, ou de basquetebol, ou aquele lá, ou corrida, vai com ele. É capaz, se o amigo já chama para o bem, já para o cancela aquilo lá para o bem. Não, exatamente. já não tem compromisso com o filho, está Yeah. bem com ele. Se é uma emergência, é diferente, né? É uma emergência, o filho próprio entende. Não, eu estou falando, é uma emergência, tem que... mas se é que é uma emergência, o amigo chama uma coisa, põe outra coisa, ou caçava programado, já sabe, Exato, exato. mas Yeah. não sei, mas se o pai já não está fazendo. Não, não, Rui, Né? e pegar naquele mesmo fio de conversa, né? Essa questão, a cá suplemento daquele, e que ele é a única questão de confiança, você entende? A confiança e comunicação. Yeah. E nem experiência, às vezes, esse que você está falando, e tem pessoas, por exemplo, que te prioriza outra coisa, sabendo que tem um compromisso com o filho, sabe? Yeah. Ok? Mas aquilo você tá quebra aquela quebra. confiança, aquela comunicação que devia ter, você entende, com o Yeah. filho, que é crucial, você percebe, acaba para ficar em dúvida, Yeah. você percebe, acaba para ficar em dúvida, então é que é ideal, você percebe, mas se você fazer, já essa cria mais confiança, tem um palmadez mais de comunicação e até espera que ele é de boa. Você percebe? É uma comunicação mais aberta, é essencial, né? Claro, Para claro. criar aquela strong, né? Relação que eventualmente também se com o filho, ok? Falando um pouco naquela, eu incrível só talvez compartilha uma atividade, né? Que tem que estar acontece ali na comunidade, ok? Um amigo de meu, ok, compartilha comigo que é uma oportunidade de país cabo-verdianos não só de nossa área. Sim, sim. É um non-profit, né? Uma organização não governamental que cria, ok, entre Taunton e Brockton. Ok. E o nome do programa é United Family Academy, ok? Então, seu objetivo, ok, é para focar na trabalho com criança e família, ok? Na área de physical fitness, né? Claro. Saúde e para promover
bem-estar da comunidade, ok? Então, essa missão, esta que eu falei, um serviço que está vária, que tem a ver com fitness, vocational, então é também promover a unidade familiar. Claro. Onde que pais têm oportunidade na presencia com os seus filhos, sobretudo nesse aspecto de que não tem certa fala ali em termos de proporciona tempo adequado para estar com os seus filhos e desenvolve que essa conexão lá. Claro. Mas é mais na área de área social, Ok. ok? Onde que pais têm a oportunidade de levar seus filhos, ok? Na Taunton está de fazer algumas atividades num parque que chama Hopewell Park, na Taunton, e esta está lá segunda e quarta-feira, ok? De 6 para 7. E na Brockton esta está terça e quinta de 6 para 7, ok? E tem provisão de bem criar summer camp no mês de agosto, ok? Na alguns parques ainda que também determina na onde. Então, com eventos que têm a ver com pais e filhos, ok? Com jogos e mais para promover atividades físicas, ok? Nome de promotor é Samir e tem um colega que trabalha também com ele que chama Adilson Barros. Acho que está na CESA Facebook e Instagram page United Family Academy. De certa fala com o Samir. Ok. É uma oportunidade que a comunidade tem e possivelmente não também fala na bem trazer Samir ali no nosso podcast para bem dar mais informação na potenciais e podcast que não também faz. Às vezes pode bem dar mais nuance de ser programa. Aquilo é excelente. Bom, assim, em termos de participação, membership, como que a pessoa se pode envolver, né? Exato, exatamente. Tem filhos, como que pode envolver para levar filho lá, tem pais pode ter essa pergunta, qualquer critério de seleção, qualquer, já tem as coisas lá, com certeza, pode bem esclarecer aqui, bem fala. Exatamente, e é que engloba pessoas de diferentes aspectos sociais, com algum tipo de desafio nesse programa, que te dá uma oportunidade de toda pessoa fazer parte. Então, essa parece uma atividade extremamente importante para a nossa comunidade e, eventualmente, ele também ali nas próximas oportunidades de Healthy Mind, Healthy Body, para bem dar mais informação sobre esse programa. Okay? E sabe, Rui, eu não falo algumas coisas, mas não creio, talvez, para não tentar finalizar nosso tópico de hoje, que talvez que fala sobre a importância de presença de paternidade, né? Qual é que é a significância de pai presente e como que talvez Rui tacha de presenciamento de pai na vida do filho e na dinâmica de família. Claro. Portanto, como eu falava no princípio, acho que faz aquela reflexão. Tem aquela oportunidade de fazer aquela reflexão pessoal. Não tem que quebrar aquela barreira, né? Aquele ciclo, independentemente de onde que não bem. Tem presencionamento de pais, às vezes pode ter um bocadinho de oportunidade, mas não tem que ser refletivo, ok? Que impacto que não tive no passado, né? Claro. Mas que não tem que ratificar. Sim. Que é o único primeiro passo, né? Que job que apropriadamente, ok, apoio que está trazendo aquele cravamento e dando outra oportunidade que homem pai que não crescer,
Claro, para superar aquela dificuldade, né? Para superar aquele. Não falava de trauma, falava de Exato. eventos que podem ter acontecido, né? Que negativamente pode impactar a paz, né? Então, Então, se uma tem certa flow, você cria aqueles aspectos de modeling, positividade, traz aqueles aspecto positivo, né? E faz parte tudo um pouco de que as aproximação a filho, compartilha momentos e cria uma elegância diferente, claro. ok? Bolsa presente já ratifica o passar até um certo ponto e cria um legado, ok, para o filho e a família. Claro, para futuras gerações, né? Exatamente. Principalmente, né? Yeah. Então é que lá, Rui, acho que já não fala um bocadinho de tudo, mas aquela presença de pai já, obviamente, estudos, tu te identifica um pai presente, nunca tem sucesso académico na escola, ok? Aquela relação de pai com filho é extremamente positivo, assim, autoestima de filho, ok, é aumentado, Sim. ok? Não sabe mas emocionalmente o menino está mais preparado para morrer e acaba para ter confiança, ok? E comunicação é sempre melhor. Então, Tem o aspecto positivo, né? Estudos te demonstram que lá, né? Que em termos gerais, olha que tem que as dois presentes, né? Pai e mãe, em termos, né? Em termos cognitivos, em termos emocional, em termos acadêmicos, né? Probabilidade, né, de sucesso é maior. Não quer dizer que se estiver presente, que até tem exemplos que né, mesmo pai que não estando presente, uma criança tem sucessos, né, em todas as áreas, né. yeah. Portanto, é que não está a falar em termos gerais, né, nunca está a falar, né, tem que ser só aquela, entende? Yeah. Mas quanto melhor presença tem, é melhor para tudo, melhor para aquele filho, melhor naquela relação, né, está trazendo coisa de maturidade melhor. Né? Exatamente. Então, o propósito é que ele cria uma elegância diferente Yeah, e claro. dá ao nosso filho oportunidade de ser homens e mulher, ok? Que obviamente ser membros produtivos da nossa sociedade. Então, todo país te deseja felicidades, ser aquele pai que está ser sempre orgulhoso de ser filho, tenta fazer o máximo, ok? E faz aquela reflexão pessoal sempre e contribui para o desenvolvimento de bo filho, boa família. Então, healthy body e healthy mind. Healthy mind, healthy body. Yeah, healthy mind, healthy body. Nosso podcast te desejo eu estudo lá um excelente dia de paz. Happy Father's Day. E não só na nossa comunidade, nós sabemos o povo cabo-verdiano, o homem cabo-verdiano é resiliente. Nós continuamos a estar atento, ouve informação, siga dicas e tenta o máximo para nos ser povos felizes de na diáspora que sempre nos tenta ser. Não acaba para agradecer também ao Rui pela oportunidade e Maria para continuar com esse projeto. Eventualmente, eu também tenho Samir, próximos episódios de nosso programa, de nosso podcast, também dar um bocadinho mais de informação sobre esse programa e se atividades que se fazem entre Taunton e Brockton. A nós te agradeceu, né? Te agradeceu a presença, ser um rapaz busy, com escola, com família, com tudo, né? Com trabalho. Só não te agradecer o fato de ter vindo ali, fala mais uma vez sobre esse programa de pais que faz ali na associação e que está continuando sabe onde que esse paixão que tem essa área de paternidade, esse trabalho só que tem feito, né? Então, não te parabenizar pelo trabalho que tem feito, né? Todos os anos sobre esse tópico de paternidade e também aproveito para desejar feliz dia de pai para todo o pai já na casa, portanto, e para fazer um esforço, né? O máximo para ter mais presença
moda não fala dele, na vida de nossos filhos. Portanto, é importante, nossos filhos têm que ser nossa prioridade, né? Tem que ser prioridade, né? Não acho que é a minha Prioridade. opinião, né? Portanto, Tem que ser, assim, exato. para... né? Tem que ser prioridades, prioridades, Marta Exatamente, Fargas. assim, Yeah. para não deixa um legado, modo de cabo de falar para futuras gerações, né? Para assim, mostra aos filhos, essa é a nossa prioridade, então está passando para seus filhos e aí vai, entende? Então que ele é algo que não pode deixar para nossos filhos como herança, né? De essa é prioridade para ser prioridade para moda bufla. Só mês de julho não tem, portanto, não também fala sobre identidade, gênero, né, Maria? Só porque lá em agosto da traz Em agosto ainda traz Samir, não também tem uma conversa mais alargada em termos de atividade. Mas também para o último, ainda queria agradecer a Associação Cabo-Verdiana pela oportunidade que estarão sempre ali a fazer esse podcast e também para a promoção de aquele último País Kibali, que é aquele grupo de pai que não acaba de fazer últimos ali na associação e também te deseja que os candidatos, né, que as maltas que termina aquele programa com sucesso, te desejas um feliz dia de pai e peço que esquece, mas legado está lá para dar continuidade. Obrigado pela atenção e obrigado por tudo. Obrigado.